Boa noite para todos. Nós estamos trabalhando com o livro de Juízes. Hoje nós vamos trabalhar sobre Abimeleque. Tá? Nós vivimos então na última vez a história de Gedeão, muito simpática, muito bonita. Hoje nós vamos ver o outro lado, né? Ao contrário, Gedeão que vai lutar em nome do Senhor. Vamos ver então Abimeleque, um outro extremo. Vamos dar início fazendo nossa oração em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações do vosso e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós vamos terminar a história de Gedeão e se faz uma introdução, portanto, à história de Abimeleque. Para isso nós vamos no capítulo 8, versículo 33, que diz assim: depois da morte de Gedeão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir aos Baals e tomaram por Deus a Baal-Berite. Então veja que sempre é a mesma história. Nasce rei, nasce juiz, sempre a morte do juiz, o povo volta à mesma miséria, a miséria da idolatria. Versículo 34. Os filhos de Israel não mais se lembraram de Yahvé, seu Deus, que os tinha livrado da mão de todos os inimigos dos arredores. Esqueceram Gedeão. Gedeão que tinha lutado contra os amorreus, vencido os amorreus, tinha conseguido, portanto, uma liberdade. Esquecem da história, esquecem de Deus. Versículo 35. E não demonstraram a gratidão que devia a casa de Jerubbaal, Gedeão, por todo o bem que tinha feito a Israel. Esquecem de Gedeão, esquecem o pai Jerubbaal, tá? E o que acontece? Que passa o tempo e se esquecem também de Yahvé. Capítulo 9 vai nos apresentar, portanto, a continuidade. Diz assim: Abimeleque, filho de Jerubbaal, veio a Siquém, para junto dos irmãos de sua mãe, e lhes dirigiu estas palavras, como também a todo o clã da casa paterna de sua mãe. Então, Jerubbaal tem diversos filhos. Lembra que naquela época se permite também o casamento poligâmico. Se permite, portanto, a poligamia. Um homem, dependendo de suas riquezas, pode ter diversas mulheres, né? Lembra de Jacó? Teve diversos filhos de mulheres diversas, 12 filhos de mulheres diversas. Jerubbaal também volta para a terra, diz, da casa paterna de sua mãe, quer dizer, volta para a casa do avô. Versículo 2, 9:2. Dizei, peço-vos, aos homens notáveis de Siquém, que será melhor para vós, que 70 homens, todos filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine. Então, a proposta de Abimeleque é dizer: olha, em Siquém tem a terra da minha família, da minha mãe,
E quem está governando hoje são 70. Então, quer dizer, é um período de transição. Então ele disse, o que vocês preferem? Que 70 homens governem, que são os filhos de Jerobaal? Coloca atenção. Não significa que serão 70 filhos, hein? Mas significa todos os filhos. Então o número 7, muitas vezes, tem plenitude. Então pode ser que serão 70 filhos realmente, como podem ter sido 8, 10, 20, 50. Não é? Então, não significa o valor total verdadeiro de 70. Então, ele propõe, que vocês preferem? Que 70 homens dominem sobre a terra ou apenas um só? E continua, e lembrai-vos de que eu sou osso da vossa carne. Quer dizer, eu sou do vosso sangue. Os outros filhos talvez não. Porque a sua mãe é de Siquém, seu avô é de Siquém. Então, eu sou da vossa terra. Os outros filhos são de outra terra, estrangeira, outras mães, não é? Então, o que ele está propondo? Vocês querem que eu reine sobre vós? É essa a proposta de Abimeleque. Versículo 3. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os homens notáveis de Siquém nos mesmos termos, e o coração deles se inclinou para Abimeleque. Os tios vão fazer, portanto, a boca de urna do sobrinho Abimeleque, dizendo, olha, o homem bom, vamos seguir ele. Então, os dignatários, as pessoas influentes também disseram, tá bom. Por que não? Porque diziam, ele é nosso irmão, ele tem nosso sangue, portanto, vai ajudar muito mais nossa cidade, governando. Versículo 4. E lhe deram 70 ciclos de prata do templo de Baal-Berit, e Abimeleque se serviu desse dinheiro para contratar uns vadios, aventureiros que o seguiram. Então está contratando milícia, mercenários. E o mercenário não tem bandeira para defender, não tem ideais. O mercenário, ele luta por dinheiro. Um dia pode estar com um bando e no outro dia com um bando contrário. Ele se vende o seu trabalho. O que ele faz como operário qualquer, que é lugar de trabalhar no campo, trabalha matando, né? É um matador de aluguel. Então ele vai contratar com o dinheiro que lhe deram do templo, a família dele, vadios, nos diz aí, só para ter uma ideia de dizer exatamente gente que não tem um mínimo, portanto, de escrúpulos na sua vida. Continuamos, versículo 5. Veio à casa de seu pai em Efra, veio à casa de Jerobaal, portanto, e matou seus irmãos, filhos de Jerobaal, 70 homens sobre uma mesma pedra. Fica sobre a mesma pedra, quer dizer, fez desfilar todo mundo na frente dele, e mais provável que tenham sido decapitados, não? Na mesma pedra, que diz, pega uma espada e corta a cabeça. Próximo, não? Todo mundo passou, portanto, diante do mesmo lugar onde foram executados, um por um, não? Então vocês percebem que um homem violento, o homem cheio de maldade, de más intenções, né? Matou seus irmãos, mesmo filhos de outras mulheres, eram irmãos, meios irmãos deles, mas não teve escrúpulo. Entretanto,
Joatão, o filho mais novo de Jeroboão, escapou porque tinha se escondido. Então, o único que sobrou para contar história foi o filho mais novo de Jeroboão, que vendo que seus irmãos estão sendo apreendidos para ser executados, se esconde. Versículo 6. Depois todos os homens notáveis de Siquém e toda a casa de Melo se reuniram e proclamaram um rei Abimeleque, perto do carvalho de Estela, que está em Siquém. Então, já que matou meio mundo, veja que foram dignatários habitantes de Siquém, que foram coniventes com a matança dos irmãos de Abimeleque. Quer dizer, pagaram para que ele contratasse aventureiros milicianos para matar os seus irmãos, de maneira que ele fosse o único a governar. Quer dizer, depois de Jeroboão, teria alguém que ocupar o lugar. Ele ocupa pela violência. Agora nós vamos ouvir Joatão, o filho mais novo, aquele que sobrou, né? Então só tem 2 filhos de Jeroboão vivos, que é Abimeleque e Joatão. Diz assim: levaram notícia a Joatão, e ele subiu ao cume do monte Garizim, e lhes disse em alta voz. Então Joatão vai querer falar para a multidão: homens notáveis de Siquém, ouvi-me, para que Deus vos ouça. Então, foi na mesma terra, coloca atenção, que Abimeleque. Foi na mesma terra onde Abimeleque conseguiu o dinheiro para fazer a execução dos seus irmãos. Joatão está indo, portanto, na mesma terra de seu irmão Abimeleque para falar. Ouvi-me, ele diz. Versículo 8. Ele vai contar então através de uma parábola. Veja que interessante, através de uma história, os acontecimentos recentes. Ele diz assim: decidiram as árvores um dia ungir um rei para reinar sobre elas. Então, veja que uma história na qual as árvores têm vida. Eles estão procurando alguém que governe, alguém que esteja à frente das árvores para defendê-las. Disseram a oliveira: reina sobre nós. A oliveira dá olivas, dá óleo. E ele responde, a oliveira respondeu: renunciaria eu ao meu azeite, que tanto apraza aos deuses como aos homens, a fim de balançar por sobre as árvores? Diz: eu vou renunciar ao meu azeite para servir as árvores? Então disse não. Convidaram a oliveira diz: de jeito nenhum, eu já tenho meu trabalho, não vou pegar mais. Versículo 10. Então as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Já que não conseguiram com a oliveira, que dá bons frutos, não é? Fruto que é muito querido, que é o óleo, vão chamar também a figueira. O figo é típico daquela região, não é? Assim como a tâmara, é próprio daquela região desértica, figo e tâmaras. Versículo 10. Vem tu e reina sobre nós. É a proposta dada à figueira. A figueira respondeu: iria eu abandonar minha doçura, meu saboroso fruto, a fim de balançar por sobre as árvores? Eu teria que renunciar àquilo que dou para poder, portanto, vos ajudar. Ele diz: eu não estou disposto.
Não estou disposto, portanto, a renunciar ao fruto. As árvores disseram então à videira: vem tu e reina sobre nós. Então veja que os 3 tipos de árvores chamados são árvores que dão frutos. A videira, a figueira e a videira. Videira, portanto, da uva. Proposta: vem tu e reina sobre nós. A videira lhe respondeu: iria eu abandonar meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar por sobre as árvores? Então, nenhuma delas está disposta a renunciar, porque já estão fazendo o seu trabalho. Já que ninguém de boa índole que dá fruto quer reinar sobre nós, versículo 14 diz: então todas as árvores disseram ao espinheiro. Será que o espinheiro dá fruto? Claro que não. O espinheiro dá espinhos. E qual foi a proposta das árvores? Vem tu e reina sobre nós. Então, já que nenhuma árvore que dá frutos saborosos, uma árvore cheia de virtudes, portanto, vamos pedir a quem? Aquele que sobrou. Aquele que não dá fruto nenhum. Aliás, se você se aproxima, você se espeta, se dá mal. Versículo 15. E o espinheiro respondeu às árvores: se é de boa fé que me ungis para reinar sobre vós, vinde abrigar-vos à minha sombra. Então diz: tá bom, já que vocês querem, tá bom, eu vou servir vocês. Senão sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Se não me obedecerem, diz, eu vou queimar todo mundo vai se dar mal. Os cedros do Líbano são aqueles que têm são mais nobres, não? O cedro do Líbano é frondoso, uma árvore forte, com madeira nobre. Então, se vocês não me ouvirem, vou queimar todo mundo, inclusive os mais nobres. Ninguém se salva. É a história de Joatão. As árvores pedem, portanto, a 3 tipos de árvores frutais para ajudarem, para reinarem. Não aceitam, procuram o pior. O espinheiro. Versículo 16. Assim, pois, se foi de boa fé e com lealdade que agistes quando fizeste rei Abimeleque, se procedestes bem com Jerobaal e sua casa, se o tratastes segundo mereciam os seus atos. Então diz, olha, vocês escolheram o espinheiro, vocês escolheram Jerobaal, escolheram Abimeleque, que não vale nada. Em lugar de escolher um dos filhos de Jerobaal, que nessas árvores frutais, vocês foram direto para o espinheiro. Versículo 17. Visto que meu pai lutou por vós e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos de Madian, os madianitas, lembra? Lembra que Gedeão era filho de Jerobaal, né? Então, é através de Gedeão que foram libertados os madianitas. Portanto, foi um homem de Deus. Versículo 18. No entanto, hoje vos levantastes contra a casa de meu pai. Vocês pagaram para que seus filhos fossem exterminados. E fizeste rei sobre os homens notáveis de Siquém a Abimeleque, filho de sua serva, porque é o vosso irmão.
Quer dizer, Jerubbaal tinha diversas mulheres, tinha esposas e escravas, servas. Diz, vocês escolheram o filho de uma serva, o filho de uma escrava, uma mulher sem dignidade, o filho de uma mulher sem dignidade, e ungistes rei. Um homem que não tem virtudes, o homem que vocês vão ver é um espinheiro, e vai acabar mal para vocês. E escolhestes por quê? Porque o vosso irmão, para ganhar, portanto, poder. Versículo 19. Se foi, pois, de boa fé e com lealdade que agistes hoje para com Jerubbaal e sua casa, então que Abimeleque faça a vossa alegria e vossa sua. Se vocês escolheram bem, escolheram um rei bom, então que encontrem nele a vossa alegria. Mas se vocês escolheram um rei, alguém que governasse com a intenção de tirar proveito para vós, que esses pinheiros se tornem fogo. Versículo 20. Senão que saia fogo de Abimeleque e devore os homens notáveis de Siquém e da casa de Melo, e que saia fogo dos homens notáveis de Siquém e da casa de Melo para devorar Abimeleque. Então, se vocês escolheram por mal, com má intenção, e aí que vem a maldição, não? E versículo 20, na parte de Joatão, é a maldição contra os notáveis de Siquém, os governantes de Siquém, que escolheram por interesses próprios, mas sem procurar uma pessoa com dignidade para governar. Diz, se vocês fizeram por mal, então virá a vingança de Deus em forma de fogo. A vingança, portanto, aos notáveis de Siquém. Versículo 22. Abimeleque exerceu poder sobre Israel durante 3 anos, bem menos do que qualquer outro, não? Depois, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os homens notáveis de Siquém. E os notáveis de Siquém traíram Abimeleque. O que significa esse espírito de discórdia? Significa que entre um e outro encontraram defeitos. Então Abimeleque encontrou defeitos da parte dos notáveis, e os notáveis encontraram defeitos da parte de Abimeleque. E não se toleram mais, não se compreendem mais, não se fala mais. Versículo 24. Foi assim para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerubbaal fosse vingado e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinara. Então diz o seguinte: por que Deus criou um espírito de discórdia? Para vingar a morte dos irmãos de Abimeleque. Porque ele foi responsável da morte dos seus irmãos. E continua, bem como sobre os homens notáveis de Siquém, que o tinha ajudado a matar os seus irmãos. Quer dizer, ele está dizendo, Deus colocou um espírito de discórdia para se vingar de Abimeleque e dos dignatários que deram dinheiro para que Abimeleque tivesse, portanto, um exército de homens covardes que matassem, portanto, por dinheiro, sendo mercenários,
os irmãos de Abimeleque. Então, portanto, diz, Deus tomou sua justiça, Deus tomou sua vingança para Abimeleque, para os dignatários de Siquém. Versículo 25. Os homens notáveis de Siquém armaram, pois, emboscadas. Lembra que tinha falado o versículo 23 no final? Traíram Abimeleque. Então, armaram emboscadas contra ele nos altos dos montes e assaltavam a todos que passavam por ele no caminho. E fizeram Abimeleque saber disso. Então, eles começaram, portanto, a assaltar as pessoas, dizendo: Abimeleque, você precisa tomar as rédeas. Tem assaltantes que estão atacando as pessoas que vão de uma cidade para outra. Você tem que fazer alguma coisa. Quando são eles mesmos que estão fazendo, hein? Gal, filho de Obed, acompanhado de seus irmãos, passou por Siquém e ganhou a confiança dos notáveis da cidade. Então, Gal vai fazer, portanto, um pacto com os notáveis. Estes saíram ao campo para vindimar as suas vinhas, pisaram as suas uvas, promoveram festas e entraram no templo do seu Deus. Isso de pisar as suas uvas significa fazer vinho, né? Prepararam o vinho para a fermentação. Aí comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Claro, quando alguém está bêbado, se enche de coragem. Já que diante de Abimeleque não podiam falar contra ele, numa festa onde todo mundo está bêbado, pode falar o que quiser, depois dizem, desculpa, mas eu estava bêbado. Não? Então, amaldiçoaram Abimeleque. Tinham feito um pacto com Abimeleque. 3 anos depois, não estão mais conformes com ele, a sua maneira de governar. Versículo 28. Então Gaal, filho de Obed, disse: quem é Abimeleque e que é Siquém, para que fiquemos ao seu serviço? Diz: para nós, Abimeleque e Siquém não significa nada. Não são nada para nós. Não será o filho de Jerobaal e a Zebul, seu oficial, que cabe servir ao povo de Amor, pai de Siquém? Então, dizendo, olha, a verdade é que Abimeleque não deveria ser o rei, mas deveria ser outro. Deveria ser outro o rei. Estão falando, portanto, de Joatão. Por que haveríamos nós de servi-lo? Então, existe uma rebelião da parte de Gaal. E essa rebelião vai incitando os notáveis de Siquém para ganharem ainda mais raiva contra Abimeleque. Versículo 29. Encarregue-me alguém de chefiar a este povo para perseguir Abimeleque. E lhe direi: reforça teu exército e ataca. Então ele está propondo: se tiver gente me ajudando, fala Gaal, estiver do meu lado, eu ataco Abimeleque. Se tiver gente comigo, eu enfrento Abimeleque. Então Zebul, governador da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Obed, se encheu de ira. Veja que o mais provável que Zebul tinha sido colocado pelo próprio Abimeleque para governar a cidade. Então, o que acontece?
Ele é fiel a Abimeleque. Por que se enche de ira? Porque viu que os dignatários, o resto dos nobres, estão concordando com o plano de Gaal de atacar Abimeleque. E por isso se enche de ira. Versículo 31. Mandou secretamente mensageiros a Abimeleque para dizer: eis que Gaal, filho de Obed, veio com seus irmãos a Siquém e sublevaram a cidade contra ti. É isso que ele fez. Levantou a cidade contra Abimeleque, colocando o quê? Dizendo: ele não é o nosso rei, não é o rei verdadeiro. Usurpou essa verdade, o lugar dos seus irmãos. Então, versículo 33, versículo 32. A proposta, portanto, de Zebul, né, o governador de Siquém: levanta-te, pois de noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscada no campo. Então, ataca primeiro Gaal, que está querendo te atacar, de surpresa. Versículo 33. De manhã, ao sair o sol, aparece e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saíram ao teu encontro, tratá-los como puderes. Então, investe contra a cidade, aproveita e mata Gaal. Versículo 34. Abimeleque pôs-se então a caminho de noite com todas as pessoas que estavam com ele, e se emboscaram em 4 grupos perto de Siquém. Por que viajar à noite? Acaba de saber, e ninguém, à noite todo mundo dorme, então a vigilância não é a mesma. Vão atacar em 4 grupos, em geral as 4 entradas que vai ter a entrada à cidade, uma entrada pelo norte, pelo sul, leste e oeste. Então, são 4 caminhos em geral que vão atravessar a cidade de norte a sul e leste a oeste. São 4 entradas, então ele divide o seu grupo para que cada um vá cercando uma das entradas de Siquém. Versículo 35. Gaal, filho de Obed. Então, quando se fala filho tantas vezes, Gaal, filho de Obed, é como se estivesse falando sobrenome. Filho de Obed é como se fez, né? Como se fosse o seu sobrenome. Gaal, filho de Obed. Assim também, por exemplo, se coloca muitas vezes o nome relacionado sempre com o pai, né? Para dizer qual é a família, portanto. Filho de Obed para dizer, olha, nome e sobrenome da pessoa. Versículo 36. Versículo 35, desculpa. Gaal, filho de Obed, saiu e parou à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e os que com ele estavam surgiram da sua emboscada. Ele está saindo da cidade quando de repente é atacado por Abimeleque. Versículo 36. Vendo aquela gente, Gaal disse a Zebul, ele está junto, portanto, com o governador: eis que desce gente do cume das montanhas. O que vês é a sombra dos montes, respondeu Zebul, e a tomas por homens. Tem uma coisa se mexendo lá no meio do monte. Zebul engana. Não é nada. São sombras. Aí, olha a lua cheia aí, da sombra está aparecendo gente, mas não é. Versículo 37. Gaal falou outra vez e disse: eis que desce homem do lado do umbigo da terra, e outro grupo se aproxima
vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Tem gente descendo, tem gente vindo para cá. Versículo 38. Disse-lhe então Zebul: que fizeste da tua língua, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que fiquemos ao seu serviço? Lembra que se falou que Abimeleque não valia nada? Então, está vendo? Agora você vai ver. A vingança de Abimeleque está chegando. Você falou contra ele, agora vai se vingar. Não é essa gente que desprezastes? Sai, pois, agora e peleja contra ela. Já que você falou isso, então pode ir lutar lá para salvar a tua vida. Lembra que, no caso, Zebul está do lado de Abimeleque. Foi ele que denunciou Gaal contra Abimeleque. Versículo 39. Então Gaal saiu à frente dos homens notáveis de Siquém e deu combate a Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois fugira, e muitos tombaram mortos antes de alcançarem a porta. Antes de conseguir sair da cidade, todo mundo foi morto da parte de Gaal. Versículo 41. Abimeleque ficou em Arumá e Zebul, perseguindo a Gaal e seus irmãos, impediu-lhes que habitassem em Siquém. Então, é a vingança da parte de Abimeleque contra Gaal. Gaal simplesmente tinha sublevado a cidade. Então, o que vai fazer Abimeleque? Como foi a cidade que se sublevou contra mim, especialmente os dignatários, vou também me vingar deles. Versículo 42. No dia seguinte, o povo saiu para fora das muralhas, e Abimeleque foi informado disso. O pessoal está querendo fugir da cidade, está com medo e está fugindo, senão está com medo de terminar como Gaal. Versículo 43. Tomou a sua gente, dividiu-a em 3 grupos e se pôs em emboscada pelos campos. Assim que viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra eles e os destruiu. Então, todo mundo que estava fugindo da cidade por causa do medo contra Abimeleque foi, portanto, trucidado, foi morto. Então, percebe como a maldade de Abimeleque não para somente na matança contra os irmãos, mas que continua também se vingando de um povo que agora não está sendo fiel com ele. Versículo 44. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele se atiraram e tomaram posição à entrada das portas da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os massacraram. Então, de um lado, aqueles que fugiram foram mortos, daqueles que estavam na cidade, as portas foram fechadas. Versículo 45. Abimeleque atacou a cidade o dia inteiro. Depois de tomá-la, massacrou seus habitantes, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Então, já que não foram fiéis com ele, ele começa a matar seus habitantes. O que significa espalhar sal? Que é uma coisa interessante também. O fato de tornar estéril a terra, impedindo que cresça qualquer outra coisa. Se coloca sal nos campos, mas um sal que impede, que mata, né?
que mata, por exemplo, o que foi cultivado, porque ele absorve toda a umidade, né? Absorve toda a umidade e, portanto, a planta seca. Então, por isso o sentido de colocar sal. Ouvindo, versículo 46. Isso, todos os homens notáveis de Magog Siquém entraram na cripta do templo de El-Berit. Então, lembra que foi tirado o dinheiro do próprio templo de El-Berit e vão se esconder, portanto, no templo, que devia ser tipo caverna, imagino. O que vai acontecer? Logo que Abimeleque, versículo 47, teve conhecimento de que todos os homens notáveis de Siquém se haviam congregado, versículo 48, subiu ao monte Selmo, ele e todo o seu bando. Então, ele sabe que o pessoal está escondido, portanto, no templo. Interessante, ele sobe um monte, todo mundo junto com ele. Tomou nas mãos um machado, cortou um galho de árvore que ele levantou e colocou sobre os ombros, dizendo aos que o acompanhavam: como me vistes fazer, fazei-o depressa vós também. Então ele diz: então eu vou pegar lenha, cortei lenha, uma árvore, carrega nos ombros, façam você a mesma coisa. Corte uma árvore e tragam a lenha comigo. Versículo 49. Todos os seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram Abimeleque. Então todo mundo está levando galhos, restos de árvores, cortaram árvores como lenha. Amontoaram os galhos sobre a cripta. Uma cripta, portanto, é uma entrada, né? Por isso eu pensava que fosse tipo uma montanha. Aproveita a caverna da montanha, não é? E lá, portanto, na montanha, na caverna, tinham essa devoção do Deus que eles adoravam, né? Estão trancados, portanto, de portas fechadas na montanha. O que ele fez? Colocam a linha na entrada da cripta e queimaram sobre os que ali se haviam escondido. Todos os habitantes de Siquém pereceram, cerca de 1.000 entre homens e mulheres. Já tinha dizimado aqueles que tinham ficado na cidade. Os notáveis, portanto, os nobres, se refugiaram no templo, que tinha uma cripta, uma entrada, portanto, na montanha, como digo. Coloca lenha, bota fogo, e quem não morreu queimado, morreu sufocado, por causa da fumaça, né? Matou 1.000. Versículo 50. Depois Abimeleque avançou sobre Tebes, uma outra cidade, cercou-a e tomou-a. Havia ao centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os notáveis da cidade. Uma torre, o resto de Siquém tinha se refugiado, portanto, numa cripta. Vai atacar outra cidade e se refugiam no alto de uma torre. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Fecham a torre e sobem. Abimeleque aproximou-se da torre e atacou. Com raiva total, Abimeleque acabando com meio mundo, não? Ao chegar perto da porta da torre para lhe atear fogo, veja que a estratégia dele é jogar fogo, não? E queimar todo mundo.
Já que deu certo na cripta, ele falou: vou fazer a mesma coisa na torre. Vou colocar lenha na entrada, e quem não morre queimado morrerá sufocado. Já tinha experiência, né? Versículo 53. Uma mulher atirou-lhe uma mão de moinho sobre a cabeça e lhe quebrou o crânio. Então, imagina o pessoal que subiu na torre, está em lugar alto, e para se defender, vão jogando tudo que encontram no caminho. E cadeira, e mesa, né? Jogando exatamente para impedir que eles vão acumulando a lenha. Uma mulher pega uma pedra grande, com a qual moía, portanto, usando no moinho, joga lá de cima, vocês podem imaginar, cai na cabeça de Abimeleque. Versículo 54. Então lhe chamou logo ao moço que lhe carregava as armas e lhe disse. Então sempre tem um vassalo que acompanha, né? Toma tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, foi uma mulher que o matou. Então ele disse: olha, é o seguinte, o pior é eu morrer nas mãos de uma mulher, porque seria uma fraqueza. Então, se você me matar, pelo menos eu vou morrer com dignidade, ele pensa, né? O seu escudeiro traspassou e ele morreu. Então, morreu Abimeleque, fazendo maldade, não é? Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Não tem mais nada, não? Ou seja, aqueles que estavam atacando a torre, vem seu chefe morto, deixa a torre para lá, todo mundo foi embora. Versículo 56. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele tinha feito a seu pai, degolando os seus 70 irmãos. Então, o que está apresentando aqui a Sagrada Escritura? A morte de Abimeleque como sendo uma vingança de Deus. Deus precisou tomar a justiça nas suas mãos, porque matara os seus irmãos, agora é Deus que se vinga. Versículo 57. E assim Deus fez também recair sobre a cabeça dos habitantes de Siquém toda a maldade deles. Quer dizer, não apenas morreu Abimeleque, mas morrem também os habitantes de Siquém. Por quê? Porque contribuíram para a matança dos irmãos de Abimeleque. Deram dinheiro, especialmente os notáveis. E de que jeito morreram os notáveis? Da pior maneira, queimados. Queimados. Lembra o que falava para vocês no capítulo 9, versículo 15, no final do versículo 15, quando falava Joatão, e os pinheiros que estavam reinando, né, sobre as árvores. Diz: vinde abrigar-vos à minha sombra. Então, segue meus passos, senão sairá fogo dos espinheiros. Eu vou jogar fogo que vai devorar os cedros do Líbano, que vai devorar, portanto, os nobres. O que acontece é isto. Joatão, de uma certa maneira, é um profeta. Está profetizando ao povo: se vocês fizerem um pacto com Abimeleque e fizeram um pacto para matar seus irmãos, vocês vão pagar por isto. É fogo contra fogo. Então, saia fogo do espinheiro, saia fogo de Abimeleque, jogando fogo, portanto, contra os notáveis que estavam escondidos
no templo. Versículo 57, então. Fez Deus recair sobre a cabeça dos habitantes de Siquém toda a maldade deles. Desse modo, cumpriu-se sobre eles a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. Cumpriu-se a maldição. Então, Joatão tinha falado: se vocês fizeram mal, vocês procuraram um homem mau, vocês vão sofrer nas mãos desse homem mau. De que maneira? Pelo fogo, sacrificados, queimados. É isto que vai fazer, portanto, Abimeleque. Então, Joatão, que tinha falado através de uma profecia, cumpre a sua profecia a partir do momento em que Deus se vinga, seja de Abimeleque, que morre de maneira terrível nas mãos de uma mulher, com uma pedra na cabeça, né, que caiu do céu, da torre, na sua cabeça, e o resto do povo totalmente dizimado e o resto queimado. Então, veja, portanto, como esse balanço do povo de ser fiel e infiel a Deus se torna também uma infidelidade de um povo inteiro, e por isso mesmo será massacrado pelo próprio rei, né, que eles tinham colocado à frente. Massacrados, queimados vivos, né? Então, eu pedir ao Senhor para que nos ensine a viver segundo os seus preceitos, sabendo que às vezes a vingança de Deus se realiza como uma questão de justiça, de necessidade, especialmente contra aqueles que fazem o mal. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, digamos a Nossa Senhora que nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José. Então, boa noite, boa tarde para todos vocês. Obrigado.